Rádio Mistérios do Oculto, a sua rádio do sobrenatural. Olá, família oculta, quem lhes fala é o locutor e apresentador Angel Noctis. O seguinte relato nos foi enviado por Diego. Há muitos anos atrás, em sua juventude, sua família passou por gravíssima dificuldade financeira em razão de seu pai ter adoecido. Diego morava com seus pais e 3 irmãos mais novos em uma pequena cidade de interior. Com seu pai muito doente, Diego procurava serviço para ajudar nas despesas de casa. Já tinha trabalhado em empregos temporários, mas naquele momento precisava assumir as despesas de casa. Sua mãe, irmãos mais novos, seu pai e os remédios que ele precisava tomar agora eram sua responsabilidade. Muito aflito, perguntava para parentes, amigos e conhecidos se sabiam de algum lugar onde poderia ser contratado. Um dia, bem cedo, seu tio Carlos foi até sua casa para avisar que em outra cidade maior, uma grande fábrica onde seu filho trabalhava, estavam contratando operários. Diego ficou feliz. Falou com sua mãe. Ele estava determinado a tentar a sorte. Assim conseguiu dinheiro com a ajuda de parentes. Reuniu uma quantidade suficiente para a passagem e conseguiria pagar uma pensão por um mês. No outro dia saiu, carregando em uma mochila emprestada por sua tia seus pouquíssimos pertences. A viagem durou cerca de 3 horas. No bolso guardava como um tesouro o papel com o endereço da fábrica e o número de telefone de seu primo. Rádio Mistérios do Oculto. Daniel, o primo de Diego, trabalhava há 5 anos na fábrica e morava em uma pensão próxima. Diego ligou para seu primo e, com a ajuda do mesmo, conseguiu se instalar na pequena pensão próxima da fábrica. 5 dias após, já começava a trabalhar no horário noturno. Estava muito feliz, sabia que com esse dinheiro iria ajudar seus pais e irmãos. Era uma grande fábrica têxtil, o prédio era enorme e a fábrica fazia 3 turnos. Ele foi colocado para trabalhar no almoxarifado. Tudo transcorria bem e após um mês de exaustivo trabalho, ficou surpreso com o salário que recebeu. Era 3 vezes maior que o que seu pai conseguia com o trabalho no campo. No outro dia, acordou cedo, foi até uma farmácia perto da pensão, comprou os remédios para seu pai, conseguiu comprar o equivalente para 2 meses. Diego folgava apenas um domingo no mês e na sua primeira folga pegou um ônibus às 6 da manhã, chegando 9h10 na casa de seus pais. Entregou os remédios para seu pai e deixou uma boa quantia de dinheiro com sua mãe. No outro dia, à noite, já se encontrava em seu trabalho, realizava suas tarefas normalmente. Exatamente 1h35 da manhã, houve um apagão geral na fábrica. Primeiro, ouviu-se um brado coletivo dos funcionários e depois um silêncio aterrador. O ambiente estava sinistro, sem o barulho das máquinas em funcionamento. Rádio Mistérios do Oculto.
O silêncio foi quebrado quando o líder do almoxarifado disse que todos ali permanecessem em silêncio e ficassem parados no lugar que estavam até a energia voltar. Além de Diego, haviam mais 4 ajudantes. Miguel, um de seus colegas, começou a rir e debochar da situação, ignorando a orientação do líder. Tudo permanecia na escuridão. Inesperadamente, passos pesados e lentos foram ouvidos entrando no setor. Se ouvia uma respiração muito ruidosa. Parecia uma pessoa com os pulmões seriamente comprometidos. Miguel debocha, diz que aquela era a respiração típica do dono da fábrica e prossegue dando risadas. As risadas se converteram em gritos de agonia e pedidos de socorro. Diego ficou petrificado de medo, porém seguiu as orientações de seu líder, ficou parado em total silêncio. Quando a energia voltou, Miguel não mais estava ali. Somente uma poça de sangue restava em seu lugar. O líder do almoxarifado ameaçou Diego e os outros rapazes que restaram, dizendo que pagariam caro se contassem o ocorrido para alguém, e em seguida solicitou a equipe de limpeza por um rádio. Os dias passavam e Diego sentia medo de ir trabalhar, mas o fazia por sua família. Ele havia recebido uma carta de sua mãe que dizia que seu pai estava melhorando rapidamente com os remédios e que estavam se alimentando como reis, graças ao dinheiro que ele mandava. Diego chorou ao ler a carta. Ele lembrava da pobreza em que ele e sua família viviam antes dele trabalhar na fábrica, e recordou amargamente de tantas noites que seus irmãos choravam por irem dormir com fome. Não lhe restava opção a não ser continuar na fábrica para dar à sua família condições básicas de vida. Rádio Mistérios do Oculto. Uma noite, como de costume, Diego trabalhava no almoxarifado. Os funcionários trabalhavam em silêncio, e o único som era o barulho dos teares. Diego avisa seu líder e então vai até o banheiro. Entra na cabine e se tranca. Após 5 minutos, ele ouve gritos do lado de fora. Ele fica desesperado, mas permanece trancado na cabine. E subitamente a energia é cortada. O lugar fica na mais absoluta escuridão. O banheiro tinha 12 cabines, mas naquele momento Diego estava sozinho. Seu coração batia desesperadamente. Após uns 10 minutos a luz volta e ele se preparava para voltar para seu setor. Ao virar o corredor, a um canto escutou 2 pessoas conversando baixo. Fica quieto no mais absoluto silêncio e vê quando colocam um corpo esquartejado dentro de um carrinho de mão. Diego estava apavorado, suando frio, voltou a trabalhar. 1000 coisas lhe passavam na cabeça naquele momento. Estava desesperado, queria falar com seu primo. Por momentos tinha boa vontade de abandonar o trabalho, mas pensava em sua família, em seus irmãos. O tempo foi passando. Já fazia 1 ano que Diego trabalhava na fábrica. Agora, com sua ajuda, sua família vivia muito bem. Para não deixar que nada faltasse para sua família, ele vendeu as férias e, como tinha recebido um aumento, agora podia guardar uma quantia por mês.
2 anos depois, ele foi convidado para trabalhar como segurança no local, já que o último havia pedido demissão. Seu turno continuaria sendo à noite, e o salário era quase o triplo do que ele já ganhava. Após muito pensar, decidiu aceitar. Sabia que seria difícil e ele lembrava muito bem que nesses 2 anos viu a frequência com que trocavam o pessoal da segurança. Diego conversava muito com seu primo. Em diversos momentos, ele o alertava sobre a fábrica ser perigosa e que lá forças sobrenaturais agiam e que ele só focasse em seu trabalho, ignorando o que acontecia lá dentro. Ele então inicia seus trabalhos em sua nova função na fábrica. Diego deveria patrulhar o bloco B e manteria contato via rádio com o segurança do bloco A. O turno fabril noturno se concentrava no bloco A, sendo o bloco B vazio nesse horário. Diego patrulhava atento. O ambiente sem funcionários era hostil, era tétrico. Uma energia fantasmal tomava os setores daquele bloco. Por volta de 2 da manhã, ele ouve um chamado no setor 6. Nitidamente, Diego escutou chamarem seu nome. Rádio Mistérios do Oculto. Ele segue cauteloso, seu coração bate acelerado, pois ele sabia que não havia mais ninguém além dele naquele bloco. Ao adentrar no bloco 6, ele vê um homem de costas. Diego se aproxima e pede para o sujeito se retirar, pois o setor já estava fechado e ele não poderia ficar ali. Quando o homem se vira, Diego fica mudo, aterrado e fica paralisado. Era Miguel, o auxiliar de almoxarifado. Ele estava todo ensanguentado, seu rosto estava deformado, seu corpo parecia ter sido devorado por uma besta, lhe faltavam os pedaços. Diego sai correndo do setor 6 desesperado, pede auxílio para seu colega por rádio e em poucos segundos o outro segurança parece esbaforido. Eles seguem juntos para o setor 6. Ao chegarem lá, não havia ninguém, nenhum sinal de que Miguel poderia ter estado ali. Diego e seu colega percorrem minuciosamente todo o bloco B e novamente constatam que não havia ninguém ali. Kleber, o outro segurança, era um senhor de meia idade e disse para Diego que ele já havia testemunhado inúmeras coisas estranhas nos setores da fábrica e confidenciou que seu antigo colega havia sido morto no setor 7. Kleber relembra que seu colega pediu ajuda pelo rádio. O homem estava desesperado. Ao chegar na seção 7, Kleber encontrou o corpo sem vida de seu colega. O homem estava com 3 profundos cortes no pescoço. Parecia que ele havia sido atacado por um felino de grande porte. Kleber se emociona, lamentava muito pelo fim trágico da vida de seu colega Aníbal. Naquela noite ficaram fazendo a ronda juntos. 2 semanas após, ao chegar para seu turno, Diego recebe a notícia que Kleber não fazia mais parte dos funcionários da empresa. Impressionado, Diego recebeu a notícia e ficou pensativo.
Já que Kleber havia lhe dito que, como faltavam só 2 anos para se aposentar, iria ficar trabalhando até cumprir o tempo. Rádio Mistérios do Oculto. Passou o tempo. Já fazia 6 meses que trabalhava sozinho como segurança, uma vez que as pessoas que entravam na fábrica para a vaga trabalhavam alguns dias e pediam a demissão. Todos, sem exceção, falavam para ele dos comentários que se falavam lá fora a respeito desse lugar. Se falava aos cochichos que essa fábrica era totalmente assombrada e que o dono não era humano. Diego se sentia aturdido, com muito medo, mas cada vez que pensava em sua família, rezava e pedia a Deus que lhe desse força e coragem para continuar o trabalho. Na madrugada de uma sexta-feira, Diego recebe um chamado inesperado em seu rádio. Ao atender, escuta a voz de alguém pedindo que ele fosse depressa ao setor 7. Ao perguntar quem falava, ele escutou nitidamente e um grande frio percorreu seu corpo. Quem tinha lhe chamado era Aníbal. Diego segue aterrorizado para o setor 7. Ao chegar lá, ele se depara somente com a escuridão. Ao acender a luz, não havia ninguém lá. Ao se lembrar que naquele setor Aníbal havia sido morto e ao se dar conta que o mesmo o havia chamado no rádio, Diego sente uma tontura. Sua visão escurece. Após alguns segundos, ele recupera as forças e sai correndo dali. As noites eram longas e era com muito custo que ele suportava tudo aquilo. Pensava na felicidade de sua família, que nem sequer imaginava pelo que Diego passava. Sua mãe mostrava-se feliz cada vez que ele ligava para ela ou ia visitá-los. Chega o dia 25 de dezembro de determinado ano. Neste dia, o gerente-geral convocou os funcionários para ajudarem a organizar o estoque de tecidos. Seria pago uma boa bonificação para os que fossem neste dia. De todos os turnos, somente Diego e seu primo compareceram. Vinham juntando dinheiro. Ele e seu primo planejavam sair desse emprego e abrir um pequeno mercado, no qual trabalhariam as 2 famílias. Para realizar tudo o que planejavam, queriam trabalhar na fábrica por mais 6 meses ou 1 ano talvez. Rádio Mistérios do Oculto. No dia acordado, os 2 se apresentaram. Eram realmente só eles. Felizes pelo dinheiro, chegaram cedo e começaram o trabalho. Por volta das 20 horas, estavam organizando a última prateleira de tecidos. Subitamente, a energia cai e o setor fica no escuro. Diego e seu primo ficam próximos, em silêncio, aterrorizados. Após alguns minutos na total escuridão, eles escutam os pesados passos e a respiração ruidosa que eram ouvidos nessa situação. Tomados de pavor, ficaram imóveis, sentiam a respiração da criatura muito próxima. O primo de Diego começou a gritar com total desespero. Diego tateava na escuridão, segurou firme seu primo pelo braço. Diego, em total desespero, se segurou de um ferro que segurava a prateleira e com a outra mão segurava firme o braço de seu primo, que era puxado com bastante violência.
Passados alguns minutos, de pronto tudo parou. Diego e seu primo ficaram quietos. A luz começou a piscar e logo voltou. Os dois estavam em silêncio e saíram correndo para fora da fábrica. Combinaram em voltar no outro dia somente para assinar a demissão. Selaram a promessa de jamais contarem o ocorrido para suas famílias, manteriam o segredo entre eles. 3 meses depois, abriram o mercadinho e trouxeram suas famílias para trabalhar junto. Passaram-se os anos e, após 10 anos que eles saíram da fábrica, fecharam o local. Dizem que o lugar agora é extremamente assombrado. Diego e seu primo nunca entenderam com clareza o que acontecia naquele lugar. Agradecemos a nosso seguidor Diego por compartilhar com a comunidade da família oculta sua aterrorizante experiência. Agradeço em nome da Rádio Mistérios do Oculto a todos os nossos fiéis seguidores de toda a América Latina e agradeço também a nossa audiência em Portugal e na França. Família Oculta, peço que compartilhem este incrível relato com seus amigos. Um abraço sombrio de Angel Noctis e até o nosso próximo encontro.